Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo. Retomamos hoje as Conversas com Dança. Nesta edição, pretende-se que estas conversas sejam orientadas para o tema geral Corpos Plurais, com subtemas para cada um dos seus 6 episódios. Sejam bem-vindos a esta terceira edição das Conversas com Dança da Associação Pé de Chumbo. Eu sou a Tânia Martins Ramos e sou conversadora. A gravar-nos temos o David Rodrigues e estamos no estúdio da Rádio Movimento, em Lisboa. Neste episódio tenho como convidados Marta Guerreiro. A Marta nasceu em Setúbal, mas com pais de naturalidade alentejana, dos concelhos de Almodóvar e Castra Verde. E cresceu numa aldeia perto de Palmela. Com 19 anos mudou-se para o Alentejo e nunca pensou que esse poderia tornar-se o lugar da sua casa, e hoje já não consegue sequer imaginar viver fora do Alentejo. Licenciou-se em Animação Sociocultural, na vertente de Património Imaterial, onde desenvolveu competências sobre investigação e salvaguarda de tradições culturais. E neste percurso descobriu as danças tradicionais e a pé de chumbo, dando continuidade à sua ligação e à sua formação na dança. Ao recomeçar a dançar, não conseguiu parar de o fazer e até hoje acredita que esta é uma das formas mais sinceras e completas de comunicar. A dança tradicional liga ao trabalho desenvolvido pela Pé de Chumbo, onde desenvolveu também o seu trabalho de final de curso com o tema Bailes Cantados. E a partir desse momento, o envolvimento nos projetos da associação intensificou-se. Atualmente, coordena a Pé de Chumbo e desenvolve projetos ligados à dança e à música tradicional. O Pedro Barreiro é um artista que tem desenvolvido inúmeros trabalhos como encenador, ator, criador cênico, dramaturgo, produtor, programador e curador. Tem-se interessado nos últimos anos, e entre outras coisas, pelo pensamento sobre os atos performativos como geradores poéticos, pela experimentação sobre as convenções constituintes das formas teatrais e por estratégias de desmantelamento de sistemas hegemónicos na arte contemporânea. Desde 2020 que cria e apresenta ininterruptamente a performance An Artist is Always Working. Foi diretor artístico do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, entre 2015 e 2017. Colaborou com o Teatro Praga como programador da Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, entre 2019 e 2022. É artista associado do Cansolteiro desde 2020. Atualmente é diretor artístico do Espaço do Tempo. Bem-vindos. Olá. 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 Então, compreendo que trabalhando na mesma área profissional e estando ambos na região do Alentejo, ali Montemor e Évora, que já se conheçam, a minha primeira pergunta então é se lembram qual foi o primeiro trabalho um do outro que ouviram falar ou relacionado com as associações em que trabalham, quais foram os primeiros trabalhos que vos chamaram a atenção? Marta, podes começar? Então, ali no... Olá, bem, olá a todos, mas quer dizer, a todos, eu digo a todos porque tenho aqui o David e o Pedro e a Tânia também. Então, assim, pensando mais na atualidade, claro, e no espaço do tempo, que nós, ali na nossa terra de proximidade, eu já tinha ouvido falar do Pedro, mas vou-me focar ali. Porque o Espaço do Tempo tem assim um peso muito grande no Alentejo Central, é conhecido por quase todas as estruturas culturais que habitam aquele território e pronto, primeiro houve assim o burburinho, quem será que vem? Porque o Espaço do Tempo teve durante muitos anos um diretor artístico, também com o nome muito... de peso, assim, a nível nacional, que também por acaso já foi um dos primeiros. Ainda as conversas com dança eram presencial e o Rui Horta foi convidado. E pronto, e havia um murmurinho, quem será? E de repente surge o nome do Pedro. E disse, o Pedro! Pronto, porque já também já tinha, já frequentava as Gaivotas, já conhecia o Pedro, não pessoalmente, mas de nome, e pronto. Foi assim, agora assim que me lembro não é a primeira vez que ouço falar do Pedro, mas é quando
encaixa de outra forma. O Pedro Barreiro vai viver para o Alentejo, vai ser vizinho e vai dirigir aqui uma grande casa, que é uma casa que acaba por ser também parceira de muitas estruturas que fazem parte do Alentejo Central e não só, não é? E então foi bom associar o nome à função. Olá. Pois é muito curioso dizeres isso, Marta. Então, eu a primeira vez que ouvi falar da Pet Chumbo foi numa altura em que eu ainda era estudante de teatro, e foi por causa do Andanças, obviamente, que era, enfim, aquele festival que subejamente conhecido, e que foi a primeira coisa através da qual eu tomei contacto com a existência da Pet Chumbo. Depois, com a chegada ao Alentejo, para o Espaço do Tempo, obviamente que eu tinha algum conhecimento, não de todo aprofundado, nem agora considero que tenho um conhecimento assim tão aprofundado, infelizmente, de todas as coisas que estão por ali a acontecer, mas percebo a Pet Chumbo como uma estrutura muito interessante, muito importante, com um historial muito relevante e com uma atividade presente também ela muito relevante. Então, depois acabámos por nos cruzar em alguns lugares, em alguns almoços, em alguns eventos, júris, bolsas, coisas do género, e pronto. Portanto, foi assim que... Pois, por acaso esta é uma pergunta difícil, porque não sei, e tu estavas a falar tanto da expectativa de quem vem a seguir como das gaivotas. Sim. São tudo coisas às quais eu nunca faço associações nominais, faço sempre de projeto. Daí a própria pergunta que a Tânia faz. A minha expectativa quando essa pergunta imediatamente é falar sobre o projeto ou a organização. Sim. E não sobre a pessoa. Mas quando tu também colocas isso no modo como lanças a tua intervenção, de alguma forma, achei curioso. Sim. Porque na verdade eu acho interessante, eu tenho vindo a encaixar isto, porque muita gente também associa, tipo quando falam na Pet Chumbo, associam também a uma Marta ou a outro nome. E pronto, atualmente a Marta, não é? E é verdade que às vezes, sim, eu também vou muito, eu falo em nome coletivo, não falo em nome individual, e uso muito tipo o nós, não é? E o nome da associação, mas a verdade é que eu acho que, pelo menos falo por... Nós queremos sempre ter também uma componente muito humana. É bom associar, não quer dizer que os nomes sejam, não é? Eu também não gosto de ser vinculativa ali, não gosto que de repente pensem que a Pet Chumbo é a Marta, não é? Mas é bom perceber que as pessoas sabem quem é o nome, porque eu gosto de entidades que têm nome também, não gosto de ouvir falar agora falando, pronto, como falaste do Andanças, né, de uma organização de um festival, e só se fala do nome do festival, não se... É bom saber que há pessoas, e as pessoas têm nomes e têm identidade, e isso faz diferença quando estão a assumir uma estrutura, não é? Nós estávamos aqui na conversa off, que não vou dizer, mas a verdade é isso, não é? Nós, quando chegamos a uma estrutura, nós de repente também moldamos a nossa imagem e ao que nós acreditamos que possa vir de alguma forma também a contribuir para... Absolutamente. E tu fizeste referência ao Rui Horta, ao fundador do Espaço do Tempo, diretor artístico do Espaço do Tempo durante 22 anos e atual presidente da associação. E quando eu chego ao Espaço do Tempo, eu percebo que, em virtude da história do projeto e e do modo como as coisas aconteceram e como tiveram de acontecer, e que eu acho que foram sempre movimentos super ousados e extraordinários e louváveis do Rui Horta. No entanto, estamos a falar de um projeto que é erigido, de alguma forma, de modo personalista. Que foi a primeira vez que eu tive contacto, ao entrar para uma organização, para a condução de um projeto, com isso. E para mim foi muito óbvio na altura, tanto do ponto de vista como eu gostaria que a estrutura se relacionasse com o ecossistema e também do modo como eu gosto de relacionar com as pessoas, aquilo que eu achei
imediatamente que seria de fazer era como é que nós conseguimos pensar este projeto de uma forma não personalista, em que as pessoas, em vez de se lembrarem do nome do diretor artístico que esteve ali, ou antes, ou depois, ou durante, seja quando for, ou desta ou daquela pessoa, do impacto que este projeto, que tem um nome, tem neste território, e de que modo é que se relaciona, e qual é que é o seu programa, e como é que as coisas vão acontecendo. Então, ou seja, isto tem um gatilho específico, porque é algo com o qual eu lido e sobre o qual tenho pensado desde que cheguei ao Espaço do Tempo, em como é que consigo fazer com que, ou contribuir para que o capital esteja principalmente no projeto. E menos no nome de quem o conduz, porque na verdade são muitas pessoas a conduzir, são muitas tarefas diferentes. A minha é de direção artística, ou seja, é para onde é que a coisa vai artisticamente, mas de resto, para ela ir, há muitas formigas, não é? É preciso, são precisas todas as outras pessoas que são igualmente importantes para que a coisa tenha materialidade, para que exista. Sim, é humanizar a entidade e ao mesmo tempo dar-lhe a essa voz, não é? Exatamente, porque é uma coisa plural, Claro. portanto, que é aquilo que depois tu vais te chamar em relação ao tema desta coisa, tem que ver com esta pluralidade. E uma coisa, estando viva, e esta ideia de olhar para as organizações, ou para as associações, para as estruturas, para as cooperativas, como são compostas por pessoas, são coisas necessariamente vivas, ou seja, que estão constantemente em transformação. E é olhar para isto de uma forma assim mais expandida. Ou seja, as pessoas vão e vêm. Agora, o que é que são as ideias que ficam, ou que também se transformam, onde é que as coisas vêm? Quais são os alicerces onde se constrói, não é? Exatamente. Aí podemos entrar noutra pergunta que tenho aqui, que é: vocês de facto estão fora dos grandes centros urbanos, estão em cidades que são significativas, para mim não são cidades pequenas, mas estão fora destes grandes centros urbanos. Como é que é programar nas vossas entidades nestes centros? Quais são os grandes desafios? Quais são as diretrizes? O que é que vocês pensam quando pensam na programação para o vosso público, para a vossa comunidade? Começar? Posso começar? Pronto, é verdade, sim. Évora não é um espaço, não é uma cidade, é uma média cidade dentro de realidade portuguesa, não é uma cidade, não é das mais pequenas, mas também tem uma malha urbana relativamente também concentrada num centro histórico, e a associação está lá dentro do centro histórico e tem-se centrado na cidade a programar muito dentro do centro histórico, porque depois quem vive em Évora diz que vou à cidade para ir dentro do centro histórico, mas a cidade é bem maior do que aquele... Do que a muralha, é verdade. Mas pronto, a Pé de Chumbo tem uma linha muito específica, né? Neste caso, porque nós estamos dentro de uma rede nacional e internacional, que é uma rede de programação folk, que leva as pessoas a dançar, e logo, quando falamos de programação, é muito dirigido para esse movimento, que não é um movimento que, infelizmente para nós que estamos há 20 anos na cidade, não temos assim um público tão vasto para esse tipo de programação. Mas programamos para pessoas que vêm do território nacional todo e internacional para os festivais da associação, que acontecem os 3 que organizamos atualmente: o Andanças, continuamos a organizar no Concelho de Reguengos de Monsaraz, o Entre Danças no Concelho de Castro Verde e o Desdobra. Uma das terras mais bonitas, não é? Entradas, sim. E o Desdobra-te dentro da cidade de Évora. Sabemos que, por exemplo, no Desdobra-te, o festival ainda é muito para quem vem de fora, que segue a nível europeu um programa e que se desloca, e nessa programação assim, pontual nós trabalhamos em função desse público que procura e que tem um calendário anual e que já sabe que em novembro há ali um festival, em agosto há não sei o quê. E tentamos que este flocking, tipo estas pessoas andem mesmo e circulem. Pronto, é um círculo de festivais, não é? De quem vai a festivais, mas neste caso com um tema muito específico, que é a música para dançar.
Em relação a... E depois, claro, em paralelo nós temos sempre uma componente de trabalho muito com a comunidade, neste caso onde estamos, não só a organizar os festivais, mas em Évora. E aí sim, tentamos adequar, por exemplo, as aulas regulares, não é? Temos danças tradicionais do mundo que estão dentro deste movimento folk, mas, por exemplo, também temos sevilhanas, que sabemos que é uma das coisas que se calhar à partida não é que nós escolheríamos, mas sabemos que o público é uma procura daquela zona, daquela região. Mas depois temos, nesse mesmo dia, temos, por exemplo, dança contemporânea para a infância. Pronto, tentamos chegar a vários... também mostrar, tipo, abrir um leque de possibilidades, mas também ler o território e as pessoas que ali estão, ir fazendo. É um trabalho assim, parece assim, às vezes meio louco, porque de repente é isso, estamos a pensar em sevilhanas e a seguir estamos a pensar num espetáculo de palco, já com uma fusão mais contemporânea, convidando um coreógrafo, e nem sempre, não é linear, é assim muito louca. Pronto, há uns anos para cá também temos vindo a criar estratégias pensando em temas gerais que possam de repente ir colando isto que quem vê de fora pode parecer um bocado louco, estas multiplicidades de propostas, e este programa também assim mais focado a um tema anual tem sido também fruto da escuta ativa que temos feito com as pessoas com quem trabalhamos, porque, na verdade, falo a todas as pessoas, tipo, tanto a equipa artística, técnica, como também os participantes das atividades. E é isso, temos conseguido, acho eu, criar aqui uma multiplicidade de atividades que vão de encontro ao que as pessoas também associam, porque depois, era o que o Pedro há bocado dizia, outra vez lá atrás, porque as pessoas também associam a associação a um tipo de atividade. E às vezes, mesmo que quando queremos, não é desviar, mas ao querer introduzir outro tipo de propostas artísticas, há sempre alguém que questiona, quem está mais próximo ou quem acompanha. A associação tem 26 anos, né? Há pessoas que nos acompanham regularmente e dizem, então, mas não voltam a fazer isto, mas não querem voltar a convidar este artista, não querem voltar a fazer... E pronto, temos tido, acho eu, a sensibilidade de conseguir, criando de novo, mas nunca esquecendo também que existe, é isso, há uma missão da associação, que é a dança tradicional para dançar, nos corpos de hoje, e pronto, e tentamos sempre conjugar, acho eu, de uma forma multidisciplinar. Pois. Então, Montemor é uma cidade pequena, ou seja, é uma cidade que tem 8.000 habitantes. Isto no contexto nacional, sendo uma cidade, sede de município, é uma cidade pequena. Ainda assim é uma cidade muito, muito particular e muito vibrante. É um lugar onde existem várias associações culturais com atividade artística profissional, muitos artistas profissionais, ou seja lá o que isto quer dizer, ou a fazerem coisas que às vezes se veem, outras vezes não se veem, mas que participam naquilo que é a criação de uma dinâmica comum, ou que pode ser participada de um modo comunitário, e isso é muitíssimo interessante. É assim, uma coisa que, mesmo colocando a minha vivência em grandes centros urbanos, eu já vivi em grandes centros urbanos, continuo a participar em circuitos e em pontos em grandes centros urbanos, capitais europeias, internacionais, e efetivamente desde que fui para Montemor e tomei contacto de uma forma mais presencial com aquela dinâmica, é muito estimulante, é realmente muito estimulante, é muito bom estar ali. Para além de estar a 1 hora de Lisboa e do aeroporto de Lisboa, é fácil e vive-se bem. Tem um tampão, devo dizer. Nós em Évora, as pessoas vêm de Lisboa e param ali. Pois, bom, é mais perto, é menos meia hora do que para chegar a Évora, mas isso dava outro podcast, acho que temos de ir jantar. Por outro lado, do nosso ponto de vista do espaço do tempo,
naquilo que tem a ver com públicos, a programação e esse tipo de coisas, eu tenho tido a sorte, não só no espaço do tempo, como em praticamente todos os lugares nos quais eu tenho trabalhado, em que, ou porque não tinha condições para o poder assumir, ou porque a natureza do projeto assim o propunha, eu nunca tive de ter uma grande preocupação sobre aquilo que seria um alcance mais generalizado das atividades que fui fazendo. No espaço do tempo, o regime é um bocado misto, porque nós somos principalmente um centro de residências artísticas, ou seja, nós acolhemos à volta de 100 residências artísticas por ano, em 3 espaços diferentes, que são, enfim, que prestamos todo o tipo de acompanhamento técnico, de produção, de comunicação, artístico, enfim, com quartos a serem ocupados, com uma cozinha a funcionar, com limpezas, com manutenção, para além das coproduções que nós fazemos. E dos projetos com a comunidade, temos projetos específicos para a comunidade, com escolas, para famílias, em parceria com algumas associações locais. De qualquer das formas, a maior parte das coisas que nós apresentamos publicamente, que fazem parte da nossa programação pública, são objetos que ainda não estão finalizados, que decorrem das residências que nós acolhemos e que pode ser uma primeira abertura pública. Pode ser uma conversa ao fim dos primeiros 15 dias de residência de uma coisa que vai estrear no próximo ano, em Oslo ou no Alandroal, como pode ser uma abertura pública de uma coisa que vai estrear no CCB para a semana, que já está, aliás, que a ideia ali já é estar muito próximo do seu estado final, aquilo que se possa assim entender. E tudo aquilo que existe pelo meio disto. Há muitas coisas que nós apresentamos que são testes públicos, ou seja, são os artistas que estão ali, que aproveitam aquele contexto para poderem testar publicamente uma ideia sobre a qual estiveram a trabalhar, para depois poderem tirar conclusões sobre aquilo que terá sido aquela experiência e para poderem tomar decisões na composição do espetáculo que estão a fazer, na peça que estão a fazer. E é um lugar muito confortável, por vários motivos. Porque nós conseguimos, desta forma, garantir e temos feito isto cada vez mais, e para mim tornou-se uma prioridade a partir do momento que eu cheguei a Montemor e ao Espaço do Tempo, que se perceba que as portas, apesar de ser um centro de residências em que a maior parte das atividades que ali acontecem, pela natureza dessas atividades, acontecem em circuito fechado, que ainda assim as portas estão abertas e que é possível participar, é possível ir, é possível ver, é possível conversar, e isto acontece com uma proximidade cada vez maior e é mesmo fixe de ver isto a acontecer. Por outro lado, também pelo hábito já tinha vindo a ser criado, aquilo que é a massa crítica local, ela é muito significativa, tanto por aquilo que é a bagagem que já tem, da frequência de tudo aquilo que acontece naquele eixo ali, de Montemor, Évora, Lisboa está perto, enfim, vem de outros lugares. Ou seja, é muito significativa, como já existe um hábito na relação com o espaço do tempo de ir ver coisas que não se sabe bem o que são. Seja do ponto de vista da classificação disciplinar, seja do ponto de vista do estádio em que a coisa está. Se já está acabada, se não está acabada, se está a começar, se é uma conversa, se é uma cena repetida para ver o que é que acontece, ninguém sabe bem. E isto é um lugar muito confortável, tanto do ponto de vista da curadoria, porque permite que haja um risco que é muito confortável de correr, e a minha abordagem curatorial ela é sempre nesse sentido, é sempre de arriscar, fazer all-in em todos os movimentos que existem. Obviamente que este contexto é muito privilegiado para poder assim fazer. Naquilo que tem a ver com a recepção ou com o contacto com o público, também, porque as pessoas já estão habituadas a esse tipo de dinâmica, as pessoas que vêm inclusivamente de fora já sabem que é isso. Há muitas pessoas que veem as coisas em Montemor e que depois, 3 meses depois, estão no TBA ou no Rivoli ou onde seja a ver a estreia daquela peça para perceberem o que é que aconteceu entre aquilo que eu vi ali na XL Box em Montemor, a conversa que tive com aquelas artistas a seguir e o que aconteceu durante esse tempo de trabalho até à estreia. É muito estimulante, porque não tem sequer a expectativa de números de público ou de fazer medidas de trabalhar a reboque de medidas de eficácia desse tipo,
não é uma coisa que nós precisemos de fazer. E não é porque seja melhor ou pior, é só o contexto deste projeto. É só o contexto deste projeto. Por outro lado, é sim uma preocupação permanente e consciente como é que nós conseguimos ter uma proximidade maior com toda a gente que participa e que habita o mesmo território que nós. Sabendo que nós temos uma função do nosso projeto que é aquela, mas que ela se pode relacionar com muitas pessoas de modos muito diferentes. E para que isto não seja um projeto nem colonialista, nem de ocupação de um lugar para capitalizar algumas coisas daquele lugar e para ignorar outras, este contacto tem de ser mantido. E tem de haver escuta, auscultação daquilo que se passa e contacto e uma ideia de ecossistema comum com as outras associações, com as pessoas que estão ali, com as instituições, com as pessoas que passam, com os artistas que nós acolhemos, porque o serviço é esse, é múltiplo. Sim, isto assim parece que está a ser pintado de uma forma muito bonita. Agora venho puxar a outra pergunta, que é... Mas também há muitas dificuldades, não? Uhum. E agora quero que vocês falem um bocadinho de quais são as dificuldades maiores que enfrentam e se têm soluções pensadas para algumas, mesmo que não estejam nas vossas mãos, solucionar. Agora começamos pelo Pedro. Ok. Sim, muitas dificuldades. Uma das coisas que mais me chocou, de uma forma moderada, porque eu sei onde estou, quando cheguei ao Espaço do Tempo, foi perceber que estava a assumir a direção artística de um projeto que é um projeto de proa, um dos projetos mais financiados da cena independente em Portugal, que fica em primeiro lugar nos concursos da DG Artes, no patamar mais alto, que tem um financiamento múltiplo de instituições públicas e privadas. Perceber a influência que esta organização tem, tanto no tecido nacional como no tecido internacional, isso era uma coisa que é reconhecida como um dos centros de residências mais relevantes da Europa, que participa nas redes internacionais mais relevantes, tudo isto, e perceber que de onde esta atividade emana é um sítio altamente precário, que continua a ser altamente precário. Que tem uma equipa demasiado pequena para a atividade que faz, cujos salários que são praticados, ainda que sejam acima da média regional, a meu ver, deviam ser significativamente mais altos. Um lugar onde pudesse ser possível implementar aquilo que falávamos há bocado em off dos 4 dias semanais, este tipo de coisas. E às vezes a sensação que dá é que é um edifício tão grande, cujas fundações já estão ali há tanto tempo, mas que ainda assim não estão assim tão profundas, e que está sempre uma ventania do caraças. E isto é muito conflitante, porque a responsabilidade é gigante, a expectativa das pessoas também ela é gigante, as condições são o que são, e continua a depender muito de uma generosidade altamente desequilibrada de quem faz estas coisas acontecerem, ainda que seja ao espaço do tempo, que na cena independente é provavelmente a estrutura menos precária daquelas que existem, e é estupidamente precária para aquilo que faz. Soluções ainda não tenho, vamos deixar a Marta falar primeiro. Sim, e depois ainda podemos nós resolver isto no fim. Eu soluções também não tenho, as minhas preocupações são iguais às do Pedro. A escala é diferente, porque o Pedro já disse, o espaço do tempo é o espaço do tempo, mas a Petchum também tem esse peso, tem o peso também de ser uma estrutura, uma das primeiras nesta área que se profissionalizou, e que tem mantido também dentro do que são as condições precárias desta área uma equipa fixa, com salários também, pronto, também gostaria eu de conseguir que fossem superiores, mas que estão dentro do que é uma média também aceitável nos dias de hoje, mas que sim, que
é a maior preocupação, que é manter postos de trabalho numa área que é completamente precária. Sim, nós também temos apoios privados e públicos, também estamos no dito sustentado da DG Artes, que às vezes não parece nada sustentado, porque também nos deixa todos os 4 em 4 anos temos que tentar justificar esta sustentação, esta estrutura, e é mesmo muito... é difícil viver com esta preocupação e depois às vezes confrontar-nos com parceiros que acham que nós só porque estamos na área da cultura somos criativos e está tudo certo, conseguimos sempre arranjar uma solução. Pronto, isto a nível de estrutura é assim também o que me preocupa mais diariamente, né? Pagar salários, dar condições também a quem acolhemos sem ser na equipa fixa, porque também somos poucos para o número de atividades para o programa que desenvolvemos anualmente. E depois, pronto, há outro tipo de preocupações para quem tem uma estrutura no Alentejo, que decide continuar no Alentejo. Pronto, a nível, por exemplo, eu não sei se há muito ou pelo menos, quer dizer, a área da cultura sim, mas quem poderá ouvir também este podcast que não esteja na área, também se percebe que esta questão que o Pedro estava a falar há pouco, da preocupação dos números, porque isto é avaliado quando fazemos candidaturas e a densidade populacional do Alentejo é completamente diferente de Lisboa, e os números não podem ser comparados, mas os números de apoio têm implicação nestes números de públicos. E isto também nos deixa, nós ao contrário do que o Pedro dizia, nós temos esta preocupação, porque nós fazemos programação, temos festivais, temos a nossa receita, a receita própria é uma grande percentagem do nosso orçamento. Nós, a nível de dependência pública, não chega a 50%, temos assim e é difícil manter a outra cota de financiamento. E isso, pronto, é uma preocupação. E depois, em paralelo, e falar disto também do Alentejo e dos tempos de hoje, se calhar no espaço do tempo não se percebe tanto isso, mas nós fazemos muitas atividades ao ar livre. E uma das nossas preocupações que temos tido também tem a ver com a questão de porque é que continuamos a fazer atividades no Alentejo, onde as amplitudes térmicas são incríveis, onde as pessoas que vão a essas atividades não estão habituadas a estas temperaturas. Porque é que continuamos a querer trabalhar num território desertificado e que tem pouca água, que a economia social é baixa, não é? Tipo, isto são preocupações também que nos acompanham, mas que nós queremos... Achamos que também temos um papel importante nestes territórios, e que as pessoas que se deslocam até este território para usufruir das atividades também contribuem imenso para um pensamento global do que é continuar a habitar terras destas, continuar a alimentar pessoas que continuam lá, porque muitas delas porque nem têm opção às vezes de sair, pronto, por questões também de idade já, e porque os mais novos já saíram, só voltam depois quando já têm outra estabilidade financeira e familiar. Mas isto é uma preocupação também que a nós nos tem vindo a acompanhar. Será que seria mais fácil nós abandonarmos um território desertificado e irmos para o litoral e procurar não é? Um sítio confortável, ou continuamos a provocar este desconforto, que não é um desconforto só querer dizer venham sentir o que é viver no Alentejo. Não, mas é perceber que o Portugal é tão pequeno, mas tem condições tão diferentes a tantos níveis, e que o que nós às vezes provocamos numa programação de 5 dias, as pessoas estão lá um ano. E isto é também um sentido de pensamento. Absolutamente. E essa também é uma das preocupações da associação atualmente. Pensar o sítio que habitamos e porque continuamos a habitar, e porque é que as pessoas... É importante levar pessoas a sentir estes espaços. Sim, não se vão embora. Não, acho que não. Falando também das pessoas... eu estive a fazer alguma pesquisa sobre estes dois convidados e encontrei algumas frases e alguns textos que achei que era interessante cruzar
Não é preciso ficar nervoso. Então, Marta, sei que segues a máxima de Théophile Gautier no prefácio de Albertus, que diz: a arte é o que melhor nos consola a vida. E sei também, Pedro, que tens uma verdadeira preocupação sobre os não públicos da cultura, da dificuldade de criação do sentimento de pertença. E a minha pergunta, cruzando estes dois temas, seria: de que forma adaptam os vossos programas artísticos para neles caberem todos os públicos, até os não públicos? E de que forma é que conseguem, com a arte, consolar a vida dos meios onde estão inseridos? Podem respirar a pergunta. Em relação à adaptação de um programa artístico a outro tipo de expectativas, eu não faço isso. Aquilo que eu faço, ou que tento fazer, é, mediante o contacto continuado que vou tendo com artistas e com os pensamentos com os quais eu consigo ter contacto, é tentar escolher, convidar aquilo que me parece ser mais... é difícil arranjar um adjetivo agora, mas vamos dizer importante para já, para que a discussão seja rica, seja difícil e consiga estar proposta a ser colocada em causa, em dúvida, e a projetar de alguma forma futuros que possam ser possíveis ou não. Em relação aos não públicos, isso é uma coisa que realmente é... Ainda bem que chamaste isso, porque eu já não me lembrava de ter falado nisso. E é uma coisa que é para mim realmente muito importante, porque eu desde que voltei eu vivi alguns anos em São Paulo, no Brasil, onde trabalhava essencialmente como artista só, e quando regressei a Portugal em 2014 comecei a trabalhar também como curador, como diretor artístico de coisas, como programador, e dessa forma a ter um pensamento mais objetivo em relação àquilo que seria a ideia de público. Porque nas minhas peças sempre me tive completamente nas tintas. Era só uma condição formal para que a coisa pudesse ganhar existência. Ou seja, alguém a olhar ou a testemunhar aquilo. A certa altura começo a perceber que a esmagadora maioria das pessoas que frequentam atividades artísticas ou são também elas artistas ou profissionais de práticas artísticas, ou têm no máximo uma pessoa de distância entre quem está a fazer e quem está a ver. E isto fez-me pensar bastante sobre que raio de história é esta dos públicos, ou quais é que são as medidas, os mecanismos que se podem ter ou que se podem fazer para que esta abordagem possa ter resultados mais abrangentes. Não no sentido de atingir ideias que a mim me parecem já bacocas, como uma ideia de massa, por exemplo, mas como garantir uma disponibilidade suficiente para um diálogo que pode ser possível com toda a gente. E muitas vezes aquilo que acontece no campo da arte contemporânea, que é o campo no qual eu trabalho, é que a coisa parece inacessível ou ininteligível para muitas pessoas. Quando isto resulta muito mais de uma expectativa de quem está a olhar do que de outra coisa qualquer. E eu fiz este exercício várias vezes. Comecei a fazê-lo quando estava em Santarém, no Teatro Estado da Bandeira, em que programava coisas muitas vezes inclassificáveis, assim, imediatamente esquisitas, e o público local, às vezes a coisa acabava e chegava ao pé de mim e dizia: eu não percebi nada. Eu não percebi nada do que aconteceu aqui. E eu parava, tentava ter uma atitude mais pedagógica possível, e às vezes ficava horas a seguir à conversa com as pessoas para tentar desmanchar isto, e a minha pergunta imediatamente a seguir era: ok, vamos lá, então, o que é que tu viste? Eu vi uma pessoa a entrar pela esquerda alta, a ficar 2 minutos parada a olhar para nós, a empurrar um sofá até à direita baixa, a ir-se embora e não sei o quê, a luz a mudar. Ok, então já percebeste uma data de coisas. E isto já dava para começar a conversar e para se perceber, ok, tipo, as referências que nós temos ali à nossa frente, ou atrás de nós, onde é que quer que a coisa seja organizada espacialmente, são referências que nós conseguimos reconhecer e que são referências tão próximas como
a gravidade, a profundidade, línguas que nós podemos conhecer, coisas que podem participar naquilo que é só a nossa sensação ou a nossa reação a dúvidas ou a medos, e como é que nós conseguimos participar nisso sem nos sentirmos suficientemente intimidados para recusar essa participação. Então e essas pessoas, geralmente, quando nós falamos em públicos-alvos ou qual é que é o público-alvo, isto são conceitos tão abstratos e tão ineficazes que não dá. Ok, dá, se nós... sei lá, tipo, se eu estiver a distribuir medicamentos para pessoas que têm diabetes, provavelmente o público que eu vou ter vai ser maioritariamente pessoas que têm diabetes. E há uma data de estratégias que conseguem ter este tipo de objetividade. Agora, do ponto de vista daquilo que é, seja a utilização de recursos públicos ou privados, ou o que quer que seja, para a criação poética, que se quer pública e participada, como é que nós gerimos isto e como é que nós comunicamos com essa ideia de público? Porque isso é uma condição. Os não públicos, ou quando nós chegamos a discussões, e eu não me quero alongar muito, mas quando nós chegamos a discussões de como é que nós conseguimos trazer as pessoas, como é que nós conseguimos convencer as pessoas a virem, se calhar temos de fazer coisas diferentes, fazer ações de propaganda naquele bairro ou não sei onde. A questão é que a maior parte das pessoas não se sente sequer nem representada, nem incluída naqueles fenómenos que estão ali. E com razão, porque muitas vezes são fenómenos que resultam de dinâmicas historicamente elitistas, de gramáticas exclusivistas, que muitas vezes nem sequer se dão essa possibilidade de um diálogo. Isto não tem que ver com amansar discursos ou adaptar discursos para conseguir captar não sei o quê. Mas se nós sairmos daquilo que são os cânones, seja da dança contemporânea, seja do que for, e aqui, Marta, vocês têm um trabalho extraordinário do ponto de vista conceptual no que a isto diz respeito, quando vocês assumem a figura do baile ou da dança e da música tradicional e a abordagem que fazem a partir desse tipo de referências, de modo a que isto se possa viver hoje. Eu acho isso completamente extraordinário. Na arte contemporânea isso é um lugar a chegar. Como é que nós conseguimos incluir práticas, fenómenos, coisas que acontecem que até então nunca terão sido incluídas ou olhadas como possibilidades para serem postas ali, ou como algo que nem sequer tem de ser posto em lugar nenhum, mas para o qual se deve olhar de um ponto de vista deshierarquizado. Ou seja, como é que eu consigo olhar para isto e, não sabendo bem o que é, não sabendo bem onde poderá pertencer, eu conseguir estar a ver um acontecimento poético que se pretende relacional, que tem uma expressão estética, que se relaciona com quem está a ver, ou seja, que cumpre todos os requisitos menos aquele último que é a validação institucional de dizer sim, isto é arte, ou não, isto é artesanato, ou é folclore, ou é o que quer que seja, que para mim eu não quero saber. Pronto, não há nenhum lugar a chegar neste meu pensamento. Tem só que ver com qual é que é o tipo de atenção que nós dedicamos às coisas que estão a acontecer e às pessoas que andam por aí, seja a fazer, seja a querer ver ou participar. Ui, muita informação. Pega lá agora nesta mecha desta conversa e segue. Pois é, o que eu posso dizer é que sim, é verdade. O Pedro já disse, acho que nós temos aqui temos matéria que poderá ser mais simples no que diz respeito à participação. Por exemplo, nós não sei se era nesse sentido. Não era no sentido de simplificar, na verdade. Sim, não, simples no sentido... Porque o baile leva à participação, não é? E pronto, a Pet Chumbo não usa o termo público-alvo, usa o termo participante, nem público, é participante, porque as nossas atividades, a sua grande maioria, são para participar, porque mesmo quando temos a exibição de um filme, a seguir temos uma conversa sobre isso, ou há sempre aqui um momento de ouvir e de partilhar também opiniões sobre o que se viu, e às vezes também não compreendem, não é tudo, é isso, não é simples.
as pessoas não são simples, nada é simples, e ainda bem que a complexidade existe, e isso também faz com que os discursos e as conversas surgem. Em relação a nós, por exemplo, o baile é uma plataforma muito interessante, porque é uma plataforma de comunicação super genuína. Às vezes nós só de ver de fora a dinâmica de um baile é incrível, né? Mesmo comparando até o baile que nós promovemos ao baile de uma aldeia mais recôndita. É engraçado, porque para já ali consegues ver os estratos sociais todos, a expressão corporal, quem quer falar com quem não quer falar, quem está a flertar, quem está não sei. É incrível, só o baile a acontecer dá-te imensa informação sobre quem ali está, porque é que chegaram ali, porque é que continuam a ir, a regularidade. E depois há outra coisa também super que eu acho que é mesmo muito interessante e que entra assim sem que os bailadores não se apercebam, muitas vezes não se apercebam, e nos públicos de hoje, neste caso nos participantes dos bailes, o que às vezes sentimos é que já estamos abstraímos-nos tanto do que vivemos que nem percebemos que há uma relação tão direta com o artista que está no palco. E isso é muito bonito quando tomamos consciência de que nós estamos a dançar porque há alguém a tocar para nós ali, e quase sempre, felizmente, o músico que toca ao vivo toca ao ritmo do coletivo, não é? Consegue perceber, se também estiver nesta relação com o bailador, consegue de repente adaptar tanto o seu repertório como o ritmo, como se prolonga ou não aquela valsa, não é? Porque de repente está a ver e aquilo está a funcionar, está a fluir. Vamos lá fazer-me aqui mais uns minutos desta música, ou se não, ou se de repente queremos levar as pessoas a fazer troca de pares, e esta relação é mesmo muito especial. E isso eu não sei, já não lembro bem da pergunta, mas isso consola-me, neste sentido consola-me muito perceber que ainda o que pode ser assim meio kitsch, que é o baile, ainda ser um momento muito importante em dinâmicas sociais e culturais, e como de repente sem precisarmos de falar, sem precisarmos de nos conhecer, estamos todos a participar num espetáculo. Um espetáculo que está a ser criado ali, naquele momento, porque eu quando vou a um baile, raramente estou, mesmo quando não estou a dançar, pronto, eu danço muito, não é? Mas quando não estou a dançar, raramente estou fixa no palco. Gosto de olhar para o palco, claro, gosto de ver os músicos, mas gosto imenso de olhar também para o sítio do baile, não é? Para o terreiro, ali para onde as pessoas estão a dançar, porque o espetáculo é isso, o espetáculo é o todo, não é só o músico que está a tocar ou só o bailador, é essa fusão entre corpos e música, e isso acho que é incrível, e é incrível perceber que há jovens ainda também a aceitarem isto e a perceberem que o baile não é só uma coisa dos velhinhos ou dos corpos de antigamente, porque é muito possível dançar um vira nos corpos de hoje. Não temos que até ter sempre aquela energia que se vê em palco no rancho folclórico, porque podemos de repente também gerir esta energia individual e de grupo, e é mesmo incrível perceber que é isso, pode ser ainda uma manifestação, é uma manifestação popular, mas cultural, viva, e que pode ser passada para os corpos de hoje, para os dias de hoje, não tem que ser uma coisa ali datada. Isso acaba por se ver muito bem, por exemplo, na Galiza. A forma como o folclore na Galiza é vivido. Tu vês jovens naquelas idades em que em Portugal toda a gente se encosta e não quer dançar porque não quer que os amigos gozem. Tu vês os jovens a saltarem para a pista quando começa uma rota ou quando começa uma munheira, e de repente começam a dançar, mas com um orgulho e com um sentido de pertença, que é uma coisa extraordinária de ver. E eu sou muito participante de bailes na ótica do observador. Adoro ficar do lado de fora, adoro olhar para as pessoas a dançar. Acho que é mesmo bonito e tem uma magia mesmo, como consigo compreender isso que estás a partilhar.
Já não me lembro qual era a pergunta, mas... Respondeste perfeitamente. Eu também me vou esquecendo das perguntas depois de as fazer. Bem, isto parece que... Eu costumo dizer muitas vezes, acho que já disse isto quase em todas as conversas, que de facto as conversas são como as cerejas, mas já estamos a falar há algum tempo. Portanto, passamos à última pergunta, que é uma pergunta lançada para vocês, que é: têm alguma pergunta, desafio a fazer um ao outro? É lá, acho que agora vira, Marta, começas tu. Vamos dançar um vira. E caramba! Queres aprender a dançar um vira? Quero, não sei dançar o vira. Aqui agora? Não. Se tivéssemos câmaras, esta seria a minha pergunta e Ei, ensinaria o Pedro a dançar um vira em direto. Seria uma grande vergonha, mas eu estaria afim. Não, podias dizer que não, porque... Não, talvez mas, poderia... mas também não tenho. Gostava de aprender. A minha pergunta pode ser esta? Sim. Isto é um sistema livre e estamos em abril, é o mês da liberdade. Foi espontânea, Pedro. Pronto, não. Faz lá outra. Exato. Deixa eu ver se me... Enquanto vocês pensam, eu vou lançar uma que pode não ter resposta hoje, mas é para irem pensando. Conseguem imaginar alguma coisa feita pelas duas associações em conjunto? Com potencialidade para um 2026 a 2027? Olha, para Évora. 27, 27, Évora, capital sim. da cultura. 27, sim. 26 já está fechado. Certo. É, exato. Mas, na verdade, no seguimento da mesma... Aliás, no seguimento desta conversa e da pergunta anterior que tu fizeste, que nos deixou um bocado intimidados e que a Marta desatou com o desafio a eu aprender a dançar o vira, eu acho que consigo chegar a uma espécie de uma resposta para esta tua última pergunta. Que sim, perfeitamente. Consigo ver isso perfeitamente a acontecer. E houve um lugar que me interessou já, que tem a ver com essa figura do baile e como é que, sei lá, e pensando naquilo que é a relação entre os nomes que nós damos às coisas e aquilo que são as histórias desses nomes, ou como é que essas coisas foram sendo traduzidas ao longo do tempo. E se eu pensar numa ideia de arte contemporânea, que tem logo este nome a seguir, que é um bocado, enfim, um bocado parvo, até porque, enfim, historicamente compreendo um período muito maior do que aquilo que é o tempo presente. Mas tu falaste em baile, e falou-se bastante em baile, e naquilo que era de não ser só ou dos velhinhos ou dos corpos de hoje também o poderem fazer. A mim interessam muito essas ideias, como é que se consegue, porque isto são operações performativas, ou seja, como é que aquilo que nós dizemos propõe aquilo que se vai fazendo enquanto se está a dizer. E já estás a falar, por exemplo, de um baile mandado. Podemos recriar um baile mandado novo. Sabes que há este conceito em Portugal e noutros países, mas, por exemplo, nós temos trabalhado muito a valsa mandada e a chamarrita, a valsa mandada do litoral, que até a Clara Andermatt pegou nesse aspecto, fica no Singelo, que é um dos mandos, em que ao vivo, em direto, ali, no momento, um mandador diz ao grupo, dá-lhes mandos. Tipo como o jogo, quando nós éramos miúdos, o rei manda. Sim. E então, ali, estás a ver isto, e pode ser com movimento ou com... Pode ser um baile de, não é? Sim. Eu aqui estava, só porque, tendo em conta que estamos a falar de 2027, temos tempo, ainda estava num lugar mais conceptual e de propor, tipo, o que é que tu consegues ver ou o que é que tu consegues imaginar naquilo que é a atividade, seja de uma estrutura como o espaço do tempo, seja de uma estrutura que se posicione no campo da criação contemporânea. O que é que tu consegues ver ou identificar como algo que aconteça ou vá acontecendo ou de vez em quando aconteça naquilo que são as atividades deste tipo de estruturas que de alguma forma se possam relacionar temporalmente com essa ideia de baile, ou não sendo o baile, o que é que acontece ali que tenha vindo a ser transformado ao longo do tempo a uma coisa que nós possamos considerar ou nos possamos lembrar daquilo que os nossos antepassados falavam desse tipo de fenómenos agora. Ou seja,
daquilo que são as criações contemporâneas na performance, na dança, no teatro, em híbridos performativos, o que é que tu consegues identificar, não sendo essa ideia de baile, mas alguma outra coisa que possa ter esse tipo de spanning, não queria usar uma expressão em inglês, uma palavra em inglês, esse tipo de abrangência temporal e de transformação ao longo do tempo, sem perder aquilo que é a sua natureza de coisa coletiva e participada, mas a ser diferente hoje daquilo que era ontem. E... Eu era uma ideia que, pronto, já tinha falado há muito tempo e que vem até de uma direção artística antes da Pé de Chumbo, em que eu na altura fazia produção e colaborei também nessa ideia, e que depois até chegou ao Espaço do Tempo, na altura também ainda do Rui Horta, que era, e tem a ver com uma prática que nós investigamos e que está muito ligada a estes movimentos coletivos e que levam sempre ao baile, e tem a ver com a ocupação de um espaço público. E por exemplo, aí eu vou usar uma expressão, pronto, não foi o Pedro que disse aqui as palavras, não, mas não é. Bora. Que é o empinar um mastro, que é uma expressão muito do Alentejo Litoral, que é mesmo é levantar um mastro, e um mastro esse que pode gerar várias coisas. Expressão, trabalhar questões plásticas, porque o mastro tradicionalmente é um mastro muito enfeitado, mas pode ser um mastro usado por alguém que faz mastro chinês, por exemplo, que de repente também pode criar esse mastro pode ser o centro de uma praça ou de um espaço em que pode ir criando sombra, que precisamos tanto no Alentejo, e embaixo dessa sombra pode ir sendo feitas refeições, momentos de dança, momentos de apresentação, não sei, uma coisa que vá ficando e que tenha uma referência cultural, porque um mastro no Alentejo, toda a gente sabe o que é um mastro. Está muito ligado, não é, ao solstício de verão, mas pode acontecer. Há outras práticas que não têm um mastro, mas também estão muito ligadas a esta questão da centralidade na sala, que é como, por exemplo, o baile da pinha, não é? Que também tem um objeto, e esse próprio mastro pode ir ganhando espaço e pode ser transformado. Eu não sei se a pergunta era tão direta, mas não sei. Mas acho não, já estamos a conversar. Ou seja, poderia ser uma referência. Então bora continuar a conversar. Acho que é isto. Agora, para vocês não ficarem já a saber tudo, acho que damos por encerrado o podcast. A Marta e o Pedro vão debater, e em 2027 vamos ver o que é que vai acontecer. Agradeço a vossa presença. Obrigada. Obrigada. E espero que tenham gostado desta conversa. Até uma próxima conversa. Conversas com Dança.